Oi, então vamos lá fazer as nossas correções de hoje. Caderno de Atividades Ciências, na página 57. Os animais e as plantas vivem em vários locais e são reconhecidos pela aparência, pelo tamanho, o que come e etc. Além deles, existem um grupo de seres vivos que, de tão pequenos, são invisíveis aos nossos olhos, os micro-organismos. Reúna as sílabas de mesma cor para descobrir o nome de alguns tipos de micro-organismos. Então, ao reunir, os de amarelo vão formar a palavra protozoários, o azul, algas, rosa, bactérias e verde, fungos. Na letra B, relaciona o nome dos diferentes tipos de micro-organismos, a imagem correspondente, numerando-as de 1 a 4. Dica: continue seguindo as mesmas cores para identificar os micro-organismos. Então, a gente numerou aqui, tá? Então, aqui o primeiro 4, o segundo vai ficar o número 2, 3 e 1. Qualquer dúvida, dá um pause no vídeo para poder vocês fazerem as correções adequadas, viu? Então, vamos lá na letra C. Letra C. Agora escreva um pequeno texto informativo sobre a importância dos micro-organismos para a vida na Terra. Então, aqui eu tenho um texto bem grande, mas vocês podem ir mais ou menos por essa ideia ou copiar alguma parte dele, tá? Sem os micro-organismos, a vida na Terra não seria possível, pois muito deles participa do processo de formação do solo, da produção de alimentos, além de transformarem o gás nitrogênio do ar em sais minerais, que podem ser absorvidos pelas plantas, permitindo seu crescimento e desenvolvimento. Os micro-organismos também realizam a decomposição de restos de seres vivos, como folhas secas, dejetos e animais mortos, devolvendo os nutrientes para o solo. Isso mantém o equilíbrio no ambiente e a vida na Terra. Tá? Então, mais ou menos por essa ideia, vocês podem escrever o texto de vocês ou copiar o que está aqui. Na página 58, a gente tem aí um texto, leia com atenção, eu espero que vocês façam a leitura com bastante atenção, tá? Eu já vou direto para as perguntas. Com base no texto, responda as questões propostas. A casquinha protege o tecido da pele que está se regenerando, impedindo a perda de sangue e a contaminação. Por quais tecidos a pele e o sangue são formados? Então, observando lá no texto, dá para responder aqui, tá? Então, a pele é formada pelos tecidos epitelial e conjuntivo, e o sangue é formado pelo tecido conjuntivo, tá? Só até aqui nesse primeiro pontinho aqui mesmo já é o suficiente. Aqui tá dando as orientações mesmo para o professor. Então, até o primeiro ponto. Letra B. No texto, são mencionados o nome e a função das células de defesa que fazem parte do sangue. Quais são as células e como elas defendem o corpo? Então, os glóbulos brancos destroem os seres vivos estranhos que entram no organismo, como bactérias, tá? Então, são os glóbulos brancos. Página seguinte, página 59. Que micro-organismo é citado no texto? São as bactérias. Letra D. Relaciona as etapas da cicatrização citadas no texto às imagens correspondentes, escrevendo os números de 1 a 4. Atenção, uma das imagens representa 2 etapas de cicatrização. Então, aqui a gente tem a número 1, né? Aqui, né? Um machucado, então ali vai saindo sangue, né? Aqui a gente tem esse processo de cicatrização, onde as células vão se regenerando e aí criando essa casquinha, que é o que é citado lá no texto. Então, a gente tem a etapa 2 e 3 aqui, e a última, a número 4. Muitas pessoas arrancam a casquinha antes de ela se soltar sozinha. Com base nas informações do texto, você diria que essa ação contribui para a cicatrização da pele ou prejudica e por quê? Tá? Aqui tá ideias porque vocês podem responder, né, na linguagem de vocês, mas
a ideia é a seguinte: arrancar a casquinha pode prejudicar no processo da cicatrização da pele, pois pode fazer com que mais sangue seja perdido pela ferida, além de expor o organismo a bactérias causadoras de doenças, tá? Então, arrancar a casquinha aí pode prejudicar esse processo de cicatrização. Questão 3. O conjunto de micro-organismos que vive no corpo humano é chamado de microbiota. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Escreva 2 exemplos de como a microbiota ajuda na manutenção da saúde dos seres humanos, tá? Então, as bactérias que vivem no intestino produzem vitaminas e protegem esses órgãos de outras bactérias causadoras de doenças. As bactérias que vivem na pele e na boca protegem o corpo da ação de outras espécies de micro-organismos que podem desencadear doenças. Então, a gente está falando das bactérias que protegem, tá, o nosso organismo. Letra B. Alguns fatores podem influenciar a quantidade e as espécies de micro-organismos que compõem a microbiota. Cite 2 desses fatores. Aqui eles estão dando alguns fatores, né? Então, os alunos podem mencionar a idade, então o tipo de alimento que é consumido e hábitos de vida, como higiene, prática de atividade física, tipos de roupas utilizadas ou uso de medicamentos. Na página 60. A seguir estão representadas algumas situações relacionadas à transmissão de doenças causadas por micro-organismos. Analise e as identifique o modo de transmissão e uma doença que pode ocorrer em cada situação, propondo medidas de prevenção. Então, aqui no caso, nós temos a primeira imagem, situação 1. Então, o modo de transmissão é uma picada de mosquito. Então, o modo que ele transmite a doença é picando a pessoa, tá? Aqui um exemplo, a dengue, mas você pode ter colocado outros, tá bom? Aqui no exemplo eu estou tendo só um. Então, a dengue. Medidas de prevenção: usar repelente, não deixar água parada, evitando a produção de mosquitos e transmissores de doença, né? Reprodução de mosquitos transmissores de doença. Então, aqui a gente já até comentou isso com vocês. Na situação 2, modo de transmissão: ingestão de alimentos contaminados. Então, o alimento que está contaminado, a gente está vendo aqui os micro-organismos, tá? Doenças, amebíase. Medidas de prevenção: lavar os alimentos e as mãos antes de comer. Situação 3, modo de transmissão: tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Que tipo de doença? Uma gripe. Medidas de prevenção: proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar para que os micro-organismos não se espalhem pelo ambiente. Tá bom? Qualquer coisa, muita informação, dá uma paradinha aí no vídeo. Número 5. Proteger o nariz e a boca ao tossir ou espirrar é uma maneira de prevenir doenças. Sobre esse assunto, observe as imagens A e B. Qual imagem apresenta a melhor forma de cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar? A gente já falou sobre isso, então a melhor imagem é a imagem da letra A. Justifique a sua resposta. Então, ou seja, você pode ter colocado outra forma aí também, mas é mais ou menos essa ideia. Ao tossir ou espirrar, é melhor proteger o nariz e a boca com a dobra do cotovelo. Como as mãos têm mais contato com os objetos e as pessoas, elas podem espalhar os micro-organismos que saem com a tosse ou espirro, tá? Então, mais ou menos essa ideia de proteção, né, pelo cotovelo, pelo fato de usar mais vezes as mãos ao tocar a boca, o nariz, os olhos. Letra B. Escreva o nome de 2 micro-organismos que podem ser transmitidos nesses casos. A gente tem os vírus, qualquer tipo de vírus, e as bactérias. Bom, então vamos lá para que na última página, questão 6. As medidas de prevenção contra doenças causadas por micro-organismos dependem de sua forma de transmissão. Sabendo disso, assinale as afirmativas corretas. Em seguida, reescreva as
corretas, tornando-as verdadeiras. Então, a gente tem que a amebíase e a malária são doenças causadas por protozoários e podem ser prevenidas cobrindo-se a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Falsa, então não é verdadeira. Secar-se bem após o banho e evitar sapatos fechados em dias muito quentes. São medidas preventivas para evitar as micoses. Correto. Para evitar o botulismo, recomenda-se consumir apenas enlatados e alimentos em conserva que tenham rótulos de descrição de origem, evitando embalagens danificadas ou estufadas. Correto. Ter hábitos de higiene e tomar as vacinas indicadas são medidas preventivas que evitam as viroses. Correto também. Então, só tem uma alternativa errada, é ela que vai ser aqui reescrita para torná-la verdadeira. Então, a amebíase pode ser prevenida lavando as mãos e os alimentos antes de comer. Já a malária é prevenida evitando proliferação dos mosquitos transmissores. Há muito tempo, os seres humanos utilizam técnicas para a obtenção de produtos para o benefício próprio, por meio de biotecnologia. Com base nessa informação, utiliza as expressões em destaque para formar o conceito de biotecnologia, tá? Então, aqui já formou a frase: biotecnologia é o conjunto de técnicas de manutenção de seres vivos, visando a obtenção de produtos de interesse para a sociedade. 8. Leia as dicas para descobrir o nome de alguns produtos que são obtidos por meio de biotecnologia. Então, as palavras vão ser alimentos, medicamentos e vacinas, certo? Então, está aí a correção do caderno de atividade de ciências.